A crise econômica fez o Brasil produzir menos lixo no ano passado, mas piorou o tratamento dos resíduos. Reportagem em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã de Thiago Muniz. Elas têm ficado mais vazias. O Brasil gerou menos lixo de 2015 para 2016. De acordo com a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, foram 218 mil toneladas por dia geradas no Brasil em 2015 contra 214 mil toneladas por dia em 2016. Isso poderia ser até uma boa notícia, mas o problema é que mais municípios estão mandando os resíduos para lixões. E lixão é o pior lugar para mandar o lixo, porque lá não tem tratamento nenhum e todo o terreno fica contaminado e a comunidade também sofre. Além disso, esse levantamento da Abrelp mostra que a coleta seletiva ficou praticamente estagnada, alcançando 69% dos municípios. O diretor-presidente da Abrelp, Carlos Silva Filho, diz que o panorama de piora no envio dos resíduos se deve à crise financeira. Os municípios estão apertados e o lixão é uma solução mais barata. Alguns municípios que foram identificados pelo panorama tiveram aí um replanejamento no sentido de não ter a despesa aplicada na destinação adequada e voltar a usar unidades inadequadas. Então, infelizmente, o que nós percebemos é que ainda o assunto não está maduro junto aos gestores públicos municipais. Também nesta quinta-feira, o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana divulgou um levantamento apontando as condições da coleta em mais de 3 mil municípios brasileiros. O presidente da entidade, Márcio Mateus, aponta que entre os municípios que se saíram melhor, a receita não é muito diferente entre um e outro. É preciso ter maneiras específicas para financiar a coleta e o manejo desses resíduos. As cidades que se deram melhor foram aquelas que instituíram uma arrecadação específica para sustentar financeiramente a operação do serviço, ou seja, o custeio do serviço. Às vezes elas até adquirem dinheiro, recebem dinheiro, aporte de recursos para investimentos. Mas e para custear um aterro? A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que em 2014 todos os lixões do Brasil tivessem sido extintos. Ainda hoje, porém, há lixões em todos os estados e também no Distrito Federal. São mais de 2.900 em todo o país. Esse é um assunto que as cidades discutem, né, professor Vila? A questão dos resíduos sólidos, os lixões que deveriam acabar e não acabam. A lei para isso, inclusive, existe, né? Lei. A lei é antiga já. E estava determinando quando seriam os lixões. Eles vão empurrando com a barriga e nada. Isso é uma questão séria, tal, mas que passa tempo. E as cidades brasileiras são muito sujas, né? Muito sujas. Alguém vai dizer que no Brasil é assim, quando o cara não tem resposta, ele diz que é histórico, né? É histórico ou herança ibérica. Não. Eu estava vendo uma coleção de fotos de São Paulo no final da década de 40, do século XX, né? 1948, 1950, 51, ali do momento da grande imigração para São Paulo. Fotos do centro da cidade, da Avenida São João, da Vila Mariana, dos bondes, tinha o bonde Camarão, isso faz tempo, viu? O que me chamou a atenção foi a limpeza. O que me chamou a atenção foi a limpeza da cidade no final dos anos 40 e nos anos 50. Cidade limpa, porque eu ficava olhando as primeiras calçadas que eram calçadas. Não agora que é uma corrida de obstáculos andando nas calçadas de São Paulo. E eu fiquei observando as pessoas e o entorno. É incrível. Teve um momento que a cidade perdeu o pé. Ela cresceu muito, era a chamada cidade que mais cresceu no mundo, né? Crescia no mundo. Nos anos 50, São Paulo passou o Rio de Janeiro, veio a maior cidade do Brasil em população. E aí, muito essa questão do lixo, mas sendo muito sujo. É muito comum a gente passar naqueles postes onde tem o lixo e ele está super lotado e está caindo lixo, né? Isso é muito comum. E se a gente for imaginar onde é jogado isso, aí começa uma outra história, viu, aí professor? É uma tragédia, né? Aí é uma tragédia. E o lixo, na verdade, é uma perspectiva de matéria-prima. Claro. Né? Se houvesse investimento... Claro. Em Sorocaba, por exemplo, tem um empresário que faz um licor maravilhoso que ele extrai do resíduo do pó de café. Sim. Que é jogado no lixo. Sim. Não é verdade? Sim. Então, o lixo é riquíssimo, o lixo brasileiro. Claro. É que não há investimento para aproveitar
como matéria-prima. E quando há, como é no caso da reciclagem das latinhas, lá, por exemplo, é uma coisa fantástica. O Brasil no mundo, creio, é o que mais consegue reciclar, né? Tem uma porcentagem fabulosa tal. Agora, tem essa questão do lixo como riqueza, tal, como pode gerar energia, tudo isso que a gente vê em um monte de lugar. Falta políticas públicas, mas e sobre isso. E a legislação existente é boa, mas não é cumprida. Passa ano, vai indo. E o outro lado que as cidades são muito sujas, porque muitas vezes você não tem aonde jogar o lixo. Cumprida, professor, tem mais. Há interesse em não cumprir. Sim, sim. Gente que fatura com a desgraça, com o lixo, com a imundície. Toneladas de pessoas que, ao invés de fiscalizar, se acoplam aos caminhões que jogam lixo por todas as cidades. E além da falta da fiscalização, né? Porque a fiscalização é onde tem empresa de ônibus, lixo, tem corrupção. Aqui em São Paulo, na época da gestão Celso Pitta, eu me lembro de uma CPI que inclusive a CPI do lixo. O Zé Eduardo Cardoso era o presidente. Eu lembro, o Brasil Vita fazia parte, o presidente da Câmara Municipal fazia parte. Eu assisti uma parte das sessões só para me irritar, né? Só para ficar irritado. Aí você fica irritado vendo aquilo. Aí eu vi os depoimentos aqui do pessoal da Zona Leste, funcionário da prefeitura. Fiquei com uma dó danada do engenheiro, que foi demitido, inclusive, condenado a 4 anos de prisão, mas fiquei com dó dele. Por quê? Porque as empresas de lixo faziam a medição e colocavam que tinha varrido, por exemplo, 1 quilômetro, tinha varrido 200 metros. E aí ele assinava a planilha. Ou jogava água no lixo para ficar mais pesado. Era incrível, porque ele ganhava por peso. E ele recebia um trocado para pagar a escola das filhas. Eram 2 filhas. Ele morava num sobradinho na Zona Leste. Esse foi condenado. E o Paulo Maluf mora na Rua Costa Rica.